Esta semana ocorreu uma treta na Globo News entre a jornalista Sandra Coutinho e o comentarista Demetrio Magnoli. E essa treta aí viralizou e deu o que falar. Então quero ouvir com vocês aqui qual foi o teor da discussão, né? E depois pensarmos algumas coisas. Mas antes disso, antes de falarmos sobre isso, eu preciso responder muita gente que comentou aqui no canal, preocupado comigo, né? Preocupado com a minha família aqui, porque essa semana houve uma catástrofe tremenda aqui, uma catástrofe ambiental aqui na Espanha. Foi na região de Valência, que é ao norte de onde eu moro, né? Quase 100 quilômetros de onde eu moro, um pouquinho mais, na verdade. E aí foi uma tragédia, uma tragédia. Mais de 200 pessoas faleceram até o momento, porque há muitos desaparecidos. E aí, como eu falei, muita gente entrou em contato aqui querendo saber se estava tudo bem. E felizmente aqui está tudo bem, mas é uma tragédia tremenda e que pegou muita gente desprevenida, até porque essa é uma região em que não chove muito. Então, o que tem aqui nessa época, né, do outono, é aquilo que se chama de gota fria, que são essas chuvas intensas num curto intervalo de tempo, e aí muitas vezes acontecem inundações, deslizamentos e assim por diante. E nesse caso em particular foi uma chuva histórica, realmente bateu recordes históricos, e foi uma devastação, foi uma tragédia mesmo. Nessa região ao sul não foi tão forte, embora tenha chovido, tenha tido vendaval, derrubou árvores, essas coisas, mas para o norte, na região de Valência, foi muito pior mesmo, ali foi uma tragédia. Os analistas estão dizendo que isso já é culpa do aquecimento global, né, das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Então é possível que esse tipo de situação ali, tanto no Brasil como a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou lá na Flórida com um furacão que foi também histórico, ou agora aqui na Espanha e em outras regiões, a gente tem visto esses fenômenos se multiplicarem e isso já demonstra o mundo novo no qual a gente está, né, infelizmente. Por exemplo, hoje, né, hoje aqui em Alicante está com alerta laranja, ou seja, é possível ter uma chuva bem forte, já está chovendo, com trovões, tudo. Foi até estranho porque eu estava no mercado hoje para comprar os ingredientes para o almoço e meu filho me ligou, e é muito raro que ele ligue, né, ele manda por WhatsApp alguma coisa, né, ele ligar, ele estava todo preocupado porque tinha recebido a notificação de que tinha alerta laranja, que era para voltar para casa para ficar protegido, porque foi o que aconteceu, inclusive, né? Nesse caso, em Valência, o alerta chegou muito tarde, então muita gente só recebeu o alerta de inundação, o alerta de deslizamento, quando já estava no meio da inundação, quando já estava com água até o pescoço. Por um lado, foi um despreparo desses órgãos de prevenção, mas por outro lado também foi algo inesperado e muito acima daquilo que se poderia prever. Então, só para ressaltar aqui, estamos bem, estamos protegidos, agora está tendo chuva aqui, com alerta também, pode ser que o negócio piore bastante ao longo do dia, mas estamos bem. Então, obrigado pela preocupação. Então, falando sobre esse caso da Globo News, eu vou pôr para vocês aqui a conversa, né, a treta entre a Sandra e o Demetrio, e depois a gente comenta um pouquinho o que aconteceu aqui. Então, ouçam. Não, Marcelo, eu queria, o Demetrio, essa é a justificativa de algumas pessoas que podem ter falado. As pessoas têm vergonha de dizer que são misóginas, sabe? Eu acompanhei várias pessoas falando na Geórgia, na Carolina do Norte, que não querem uma mulher na presidência. Desculpa, mas nesse assunto, eu sei que pauta identitária ninguém mais tem paciência, mas quem tem lugar de fala sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, eu também tenho Entende? lugar de fala. É mais difícil não, as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso Eu sei, o meu voto amor, mas de todos acontece os que setores do a eleitorado misoginia em qualquer é uma país. coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, essa né? é uma O que eu questão estou tentando dizer como Se você mulher. diz que Curioso, eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado não nesse disse ou isso. naquele país, não foi isso que eu disse. Você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Você está minhas palavras, não foi isso que eu disse. Não, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir o que quer que seja pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demetrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções e por aí vai. Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feia que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que, além de a questão
além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demetrio. Eu tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que é a questão econômica, parará, mas a questão também conta a questão dela ser mulher. Porque existe uma necessidade, os Estados Unidos têm uma tradição de projeção de força no mundo. E existe um mito de que só homens projetam força. É verdade que outros países do primeiro mundo, até o Brasil já teve uma mulher presidente. A gente não vai entrar no mérito se a presidente foi bom, se foi ruim, se a Angela Merkel era boa, se era ruim. Ninguém está entrando nesse mérito. A gente está entrando no mérito de que é mais difícil se eleger como mulher do que se eleger como homem. O mundo tem, sim, ainda por cima nos Estados Unidos, que é um país de maioria branca, digamos, um caminho mais fácil para as mulheres, para os homens brancos. A questão do lugar de fala é uma provocação que eu acho que você tomou de uma forma um pouco a ferro a fogo demais. Eu estou apenas dizendo que entre os motivos existe sim a questão econômica, que todas as pessoas com baixa renda sofrem, e entre as pessoas de baixa renda há também os eleitores negros, que têm renda mais baixa do que os brancos, mas há também uma resistência em votar em mulher. Isso é uma questão que eu acho que é inquestionável. Não importa se é o eleitor branco, se é o eleitor negro. Há uma resistência maior em votar em mulher. Tanto que nunca houve uma mulher presidente nos Estados Unidos. Tanto que a primeira mulher a se candidatar à presidência foi a Hillary Clinton. Gente, a gente está em 2024. Vários países europeus já tiveram chefes de governo e de Estado mulheres. E a gente, até hoje, nos Estados Unidos, não teve. Então, assim, é mero acaso? Não há mulheres qualificadas? Vai fazer igual o Biden. Vai trazer fichários e fichários de mulheres qualificadas? Entende? Eu acho feio você tentar passar a impressão de que é mimimi. Não é mimimi, isso é uma realidade da vida. Então, aqui eles estavam comentando, né, estavam falando sobre a campanha eleitoral dos Estados Unidos, que vai ser essa semana, inclusive, né, o dia da eleição, porque lá o esquema eleitoral é diferente, muita gente já votou antecipadamente, mas no dia 5 de novembro será a data da eleição. E aí estavam falando sobre a eleição dos Estados Unidos, sobre Kamala Harris versus Trump, e como a Kamala, por ser mulher, tem um enorme desafio adiante, que é de conseguir se eleger com base nessa percepção de que mulheres talvez não demonstrem poder ou força de maneira como os homens demonstram, né? E aqui não há a menor dúvida de que existe uma tremenda dose de machismo, né, de misoginia em relação a pôr como chefes de Estado mulheres nos Estados Unidos, tanto que a Hillary Clinton ela não se elege com base nisso também, né? Havia um discurso ali de que, comparando Trump versus Hillary, você tinha ali um cara, né, um vencedor, alguém que era um bilionário, que havia demonstrado que é alguém capaz de controlar situações complicadas e que a Hillary não seria capaz de fazer isso. Mesmo ela tendo ganhado no voto popular. Ali é importante ressaltar que a Hillary ganhou no voto popular, mas como os Estados Unidos têm um sistema eleitoral bizantino, né, que tem o lance do colegiado eleitoral, e daí cada estado tem um peso diferente, ela perde no colegiado eleitoral, mas ganhou no voto popular. Ainda assim, você tem essa ideia de fato de que as mulheres, nos Estados Unidos pelo menos, né, em outros países você já viu uma percepção diferente, mas nos Estados Unidos, de que para demonstrar poder, geralmente vão optar por um homem, e no caso dos Estados Unidos, a disputa está muito apertada em termos de pesquisa, né? Agora estão apontando que talvez a Kamala esteja conseguindo um pouquinho mais de vantagem, mas ainda assim é muito assustador pensar, né, um cara como Trump, que é uma figura problemática pra caramba, é acusado de vários crimes, assim como Bolsonaro foi acusado também, alguém acusado de vários crimes, tenha tanta adesão popular, tanta intenção de voto como está tendo agora. Mas ele acabou sequestrando completamente o Partido Republicano, que virou um partido trumpista. Então você tem um país que é dividido em linhas ideológicas, dividido em linhas partidárias, e é muito difícil lá nos Estados Unidos fugir dessa polarização crescente que foi se dando ao longo dos anos. Lá você realmente tem, com esse sistema bipartidário deles, essa polarização bastante explícita e que foi reforçada ao longo dos últimos anos graças a um discurso reacionário, um discurso populista de extrema-direita que foi se consolidando. Então há um desafio tremendo para Kamala nesse sentido de enfrentar essa misoginia, isso não há a menor dúvida, não há nada de novidade no discurso da Sandra, ou seja, se o Demetrio estava contestando isso, ela tem toda a razão de explicar como ele está se pautando, talvez uma visão que não está correspondendo àquilo que as pessoas pensam. Primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com
essa incorporação da Kéfera na Sandra Coutinho, né? Ela incorporou a Kéfera. Não sei se vocês se lembram, a Kéfera no programa Encontro, falando de mansplaining, de mentorrupting, ou seja, baixou a Kéfera ali e ficou engraçada a situação. Mas, por outro lado, o que eu achei mais curioso de tudo nessa fala dela foi ela se justificando, ela tendo que pedir desculpas por adotar certas falas ou certos termos ou, certos elementos das pautas identitárias. Isso não seria feito, talvez, tempos atrás, né? Então a gente tem visto ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, né, muita gente passando a criticar de maneira mais veemente as pautas identitárias, as táticas das pautas identitárias, em grande parte, né? Não tanto as lutas, não tanto a disputa, mas o modo como tem sido feita essa militância das pautas identitárias, muita gente criticando isso, e agora me parece que adotar esse discurso já começa a soar um pouco ridículo para as pessoas, né? A Sandra Coutinho vai, olha só, estou adotando aqui elementos desse feminismo liberal, mas ao mesmo tempo eu tô meio que brincando, lugar de fala, eu tô brincando com lugar de fala. Então assim, ela deu 2 passos para frente e 1 para trás para tentar mostrar que, olha só, estou falando uma coisa que é real, mas sem os abusos, sem os excessos que a gente observa nessa militância de rede social. E aí, hoje saiu um artigo no New York Times falando sobre isso, exatamente sobre isso. Eu quero ler para vocês aqui o título da reportagem, porque fala exatamente sobre o esgotamento das pautas identitárias em 2024. Parece que chegou num ponto mesmo de saturação e as pessoas já estão cansadas bastante disso. A manchete é: diferentemente de 2020, as políticas identitárias perdem tração no país. Então aqui New York Times falando sobre como a pauta identitária, que foi o combustível da eleição de 2020, inclusive a própria Kamala Harris adotando esse tipo de retórica, já não vem com força nenhuma em 2024. Já vem, esgotada, já vem, saturada. Isso cansou as pessoas. E a gente tem visto no Brasil isso, né? Nessa última eleição agora para prefeito, na sequência de uma derrota, ou aquilo que soa como uma derrota para a esquerda no Brasil, você tem muita gente de esquerda lambendo as feridas e culpabilizando as pautas identitárias. Olha só, passamos o limite. Passou do limite, é um discurso descolado do trabalhador, é um discurso que não diz nada, é um discurso que forçou as tintas, é um discurso que fica buscando pessoas para cancelar na internet, então já deu. E aqui a gente retorna um tópico que eu falei durante toda a semana, de como houve esse esgotamento, de como houve uma exaustão em termos de pautas identitárias, como o trabalhador não se sente representado por certas lutas que foram feitas em nome dessa pauta, tipo linguagem neutra, só para citar um exemplo aqui. E aí, esse esgotamento tem demonstrado o limite disso. E como eu falei aqui anteriormente, tudo é limite. Tudo é limite. Você tem pautas legítimas, disputas legítimas em relação a certas demandas de minorias, e aí, depois que passa certo limite, começa a ficar absurdo, começa a ficar, um tipo de caça às bruxas permanente, ou seja, o tempo todo tentando identificar alguém que, escorregou, alguém que disse uma palavra errada, alguém que usou um pronome errado, alguém que desviou da cartilha, e aí você tinha aquilo que a extrema-direita chamava de ditadura do politicamente correto, né? Havia essa ditadura de pensamento, e qualquer um que desviasse disso já era, perseguido, cancelado, e não havia espaço para divergência. E aí a impressão que está agora é que nesse momento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já começa a desmoronar esse tipo de pressão dessas pautas identitárias, e os excessos começam a se tornar mais evidentes, e as pessoas estão agora criando coragem para se manifestar em relação a isso. Porque o que acontecia antes não é que não havia divergência. As pessoas divergiam dessas pautas, ou do método ou das táticas desses grupos. As pessoas discordavam, só que elas não podiam se manifestar porque elas tinham medo de ser canceladas. Então agora parece que está havendo uma mudança de percepção, está havendo um giro aí em termos de modo de fazer política pela esquerda, e aí as pessoas estão começando a criar coragem agora para poder se manifestar e questionar algumas coisas que soam como abusos, soam como excessos, soam como intransigência, soam como perseguição, mesmo caças bruxas. E, semana foi isso, né? Eu fui alvo disso também, não é novidade, já fui várias vezes alvo disso, muitas vezes, inclusive criticando o cancelamento, né? Eu criticava o cancelamento e era cancelado. Então, assim, quem já passou por isso antes sabe como funciona, e é claro que isso vai ficando cada vez mais ridículo, vai ficando cada vez mais absurdo, né? Olha só como eles estão tentando caçar aqui, criar vilões, criar pessoas más, criar essa dicotomia falsa da realidade, os bons versus os maus. Então isso tem, aparentemente, agora perdido impacto. Isso já está sendo refletido na campanha da Kamala Harris agora, e possivelmente vai sinalizar também para a esquerda brasileira como fazer a próxima campanha presidencial. Qual vai ser o tom? Como essas pautas vão ser esvaziadas, já não vai fazer sentido ficar, marretando em coisas que não têm conexão com preocupações reais das pessoas, dos trabalhadores comuns, e começar agora a focar naquilo que realmente interessa para
uma visão universal, de necessidades universais, que vai abarcar o trabalhador pobre, mas também vai abarcar a mulher negra pobre, vai abarcar os gays pobres, vai abarcar as pessoas trans pobres e assim por diante. Ou seja, vai abarcar toda uma comunidade de pessoas que são fragilizadas por suas especificidades como minoria, mas também por fazerem parte desse conjunto de pessoas trabalhadoras e que precisam de políticas públicas para o geral, né, para o coletivo, para que as pessoas possam ter algum tipo de dignidade. E isso é o tipo de conversa, é o tipo de retórica que já não era mais adotada pela esquerda. Havia essa singularização de grupos, né? Olha só, é o meu grupinho aqui, eu vou avançar pautas para esse grupinho e é isso. E aí a visão geral, né, de unificação do trabalhador foi perdendo força. Então agora isso já indica uma mudança de percepção. Nesse sentido, a fala da Sandra está alinhada, em parte, com essas pautas identitárias do passado, mas ela já reconhece que é preciso começar a mostrar os limites disso. Não é mimimi, mas também não vamos nos focar nisso, né? Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre essa treta na Globo News, né? Como é que você entende aí essa troca, essa discussão, vamos dizer assim, entre a Sandra Coutinho e o Demetrio Magnoli? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Nessa última quinta-feira, o ICL tocou centenas de milhares de corações exibindo o documentário Conversas com Pepe Mujica. As pessoas saíram assim maravilhadas, inspiradas, tocadas por um filme extremamente sensível e com uma conversa que realmente faz a gente parar para pensar. Tem muita gente pedindo para poder assistir novamente o filme e muita gente que não conseguiu assistir, que está pedindo para a gente liberar o replay. O filme já está disponível na plataforma de membros do ICL. Mas a gente resolveu liberar o replay por pouco tempo, mas para todo mundo ter aí uma segunda chance de assistir. Então, clica no botão aqui e assiste essa obra maravilhosa. Se deixe inspirar por essa mensagem tão importante. E no final, os presentes que a gente preparou para quem assistiu a estreia na quinta-feira, a gente vai oferecer para vocês também que estão assistindo aqui. Um abraço e bom filme!